Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Nuzeli. Quero contar uma revelação que eu tive. Já tem algum tempo que eu tive essa revelação. Eu era assim muito preocupada com a minha vida, medo de ter alguma coisa errada em mim, que pudesse me impedir de entrar no céu, sabe? Então eu comecei a buscar o Senhor com intensidade no ano 2019. Eu falei assim para Deus: Senhor, será que porventura tem alguma coisa errada na minha vida, Senhor? Se tiver, o Senhor fala para mim, Senhor, que eu não quero ir para o inferno, Pai. Tem misericórdia de mim, da minha vida, Senhor. E aí eu entrei em uma campanha de 21 dias de jejum e oração, para que Deus me revelasse se tinha alguma coisa errada comigo. E nossa igreja era assim de doutrina mesmo, era assim, uma doutrina forte. Mas de repente, a doutrina acabou. E todo mundo entrou pela vaidade, todo mundo ficou naquela felicidade, Entrou pelo caminho da vaidade e eu fui junto. E só que eu tinha medo que eu estava fazendo alguma coisa errada. Aí então eu pedi a Deus para me revelar se tinha alguma coisa errada em mim. Então eu fiz o jejum de 21 dias. Quando eu terminei de fazer a campanha, Deus falou comigo. Deus falou comigo com voz de trovão, sabe? Ele tirou as escamas dos meus olhos. E o Senhor me mostrou tudo que eu estava errada, que eu estava fazendo tudo errado. Porque Deus é santo e lá no céu não entra vaidade. Então, Ele me deu um sonho. Que fica em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, e diz assim, e ouvi outra voz do céu que dizia: saia dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra com as suas pragas. Irmãos, quando eu tive esse sonho, Deus já tinha me revelado acerca das mínimas coisas. Sabe, esse sonho aqui eu tive bem depois. Deus me mostrou que as vaidades é tudo pecado. Pintar o cabelo, usar esmalte, depilação, tirar a sobrancelha, pintar os olhos, passar batom. Isso tudo é vaidade. Tem coisa demais que Deus me revelou. Então eu fiquei com tanto medo, sabe? Eu peguei e fui e falei para a igreja, mas eles não aceitaram. Eles falou que Deus só tinha falado comigo. E eles não quiseram me ouvir, sabe? De maneira nenhuma. Então, mas eu continuei na igreja, Achava que não tinha problema eu estar ali no meio. Porque o Senhor diz que não é para nós deixar nossa congregação como é costume de alguns. Mas veja só o que disse esse versículo em capítulo 18, versículo 4. Se nós permanecermos no meio, a gente está participando do pecado deles, a gente está concordando com aquele pecado, E eu fiquei tão chocada, sabe? Porque eu amo a minha igreja, mas Deus falou para mim sair de lá por causa das vaidades, que Ele não queria eu ali no meio, porque para mim não ser participante com eles, olha. E aí, agora eu vou contar o sonho que eu tive. O sonho era assim: eu sonhei que eu estava na igreja e já era mais ou menos umas 8:30 da noite. E não tinha nenhum pastor na igreja. Nós temos 3, não tinha nenhum.
Nós temos quase 30 obreiros, mais ou menos. Não tinha nenhum, nem evangelista, nem presbítero, nem diácono, nada, nenhuma das portas. E tinha mais ou menos de 20 a 30 pessoas, mais ou menos, eu não contei no sonho, não. Tinha algumas pessoas na igreja e eu estava sentada no banco onde que eu fico. E só eu levantava a cabeça, só eu tinha força para levantar a cabeça e olhar para os lados e observar as coisas. E eu comecei a observar que os irmãos perderam as forças. Eles estavam com os braços largados sobre o banco e a cabeça baixa. E ninguém tinha força para levantar, todo mundo estava igual, menos eu. Aí eu falava, gente, irmão, o que está acontecendo? Por que o povo está desse jeito assim? Eu ficava pensando, né? Por que o povo não tem força? Aí, de repente, olha só, irmãos, de repente foi entrando uma mulher bonita, uma mulher formosa, com um coque de festa no cabelo, um cabelo muito bem arrumado, e um vestido vermelho, e um saltão que ia toque, 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 toque. Aí eu peguei, levantei a cabeça e fiquei olhando para aquela mulher. E, gente, mas quem é essa mulher? Nunca vi ela aqui. Aí ela pegou, foi e sentou entre duas irmãs. Aí, olha só o que ela fez. Ela dava palmadinha no ombro da direita e olhava para mim e dava gargalhada. Batia a mão no ombro da esquerda, dava palmadinha no ombro da irmã que estava à sua esquerda e olhava para mim e ria, mas dava gargalhada, né? Como se diz, né? Essas aqui tá fazendo o que eu quero, né? Aí, só que eu não sabia quem que era ela. E eu falei, mas quem é essa mulher que tá rindo, zombando de mim? Aí eu me levantei nessa hora. Olha, irmãos, eu me levantei nessa hora. E aí a mulher levantou e saiu apressadamente, saiu com pressa quando eu levantei do banco. Falei, mas quem é essa mulher que tá rindo e zombando de mim? Aí uma voz atrás de mim, que eu penso ser o Espírito Santo ou Jesus, ele disse assim para mim, esse é o grande principado da vaidade, a pomba gira. Ai de quem pegar o que ela está oferecendo. Aí eu falei, nossa, a hora que falou que era a pomba gira, o principado, eu nem sabia que a pomba gira era um principado da vaidade, nem sabia. Aí eu peguei e fiquei boba de ver, eu falei assim, nossa, e naquele momento que aquela voz disse para mim, esse é o grande principado da vaidade, eu fiquei atemorizada, sabe? Falei, porque eu nunca tinha visto a pomba gira na minha vida, foi a primeira vez. E aí, mas só que ela teve medo de mim. Por quê? Porque a pessoa que renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, renuncia às vaidades, renuncia tudo, os demônios têm medo dessas pessoas, sabe? Aí eu naquele momento que a voz falou isso para mim, que eu penso ser o próprio Deus, né, que estava ali falando comigo, irmãos, eu fiquei tão atemorizada que eu acordei na hora. E eu fiquei com muito medo, sabe? Aí a voz disse assim para mim, saia dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra com as suas pragas, né? Aí então eu estou até hoje, ô Senhor Deus, o que que eu faço? Então, irmãos, eu estou em casa, sabe? Eu estou mais em casa agora, assim, eu não estou lá no meio, porque eu senti verdadeiramente que Deus não quer que eu fique lá, porque eles não me aceitam também, irmãos. Eles me olham assim muitas pessoas me olham com desdém, sabe? Não aceita as minhas palavras, porque Deus manda eu falar. Eu penso que eu já terminei a minha missão, né, nesse lugar. Porque tudo que Deus mandou eu falar ali, eu falei, sabe?
E eles não aceitaram as revelações que Deus deu para mim. E eu falei para as irmãs, porque eu sou dirigente da oração das 2 horas da tarde, mas as irmãs não me aceitam por eu ser da doutrina, sabe? A gente chega lá e fica falando de pintar os cabelos, Então, eu sinto demais lá no meio, sabe? Eu me sinto assim, diminuída, assim. Eu sei que para Deus eu sou serva de Deus vivo, sou serva do Senhor. Mas Deus não quer que eu fique lá no meio, porque elas tudo usam as vaidades do mundo, sabe? Todas têm doutrina de demônio. Eles não sabem nem o que é doutrina de demônio. Isso tudo que eu disse aí são doutrinas de demônio, sabe? E eu saí, assim, eu vou tomar Santa Ceia, vou para tomar Santa Ceia, mas eu estou procurando ficar mais em casa, assim, não deixo eles perceber que eu estou mais arredio, sabe? Porque o que vocês fariam no meu lugar? Eu tenho que obedecer a Deus, né? Apesar de eu amar tanto a igreja, mas eu vejo que eles não querem. E eu falei com os pastores, sabe? Eles não aceitaram. Então eu falei assim, Senhor. Aí Deus usou um outro pregador na internet para falar para mim sobre esse capítulo 18 e versículo 4. Quer dizer, o Senhor já falou comigo 2 vezes, o Senhor falou bravamente comigo usando esse pastor, sabe? Que é para sair, que é para gente ficar em casa, fazer culto em casa, ler a Bíblia em casa, orar em casa e fazer a obra do Senhor igual Ele tem mandado, né? Pregar o Evangelho. Então, irmãos, eu agradeço muito por vocês terem me ouvido, viu? E que fique esse alerta para quem está lá santificando no meio dessa igreja rebelde. Em nome de Jesus eu agradeço.